Alunos do quarto ano, agora nossa aula de geografia. Então, hoje a nossa aula corresponde a 3 aulas, certo? População brasileira. A população brasileira possui uma grande diversidade de culturas. As línguas, os hábitos alimentares, as crenças, a literatura, o artesanato, as músicas e as danças, entre outras manifestações, fazem parte das culturas presentes no país. Observe essas fotos. Então, nós temos aqui a festa do Bumba Meu Boi lá no São Luís, Maranhão. Um samba de roda, dança de origem africana em comemoração ao dia de Iemanjá, em Rui Barbosa, na Bahia, em 2014. Um grupo de dança folclórica de origem alemã em Igrejinha, no Rio Grande do Sul, em 2015. E uma cavalhada em Pirenópolis, em Goiás, em 2014. Então vejam, né, nessas 4 imagens, quanta diferença, quanta riqueza cultural, né? Quanta cultura que está aqui presente, música, de dança, né? De tudo quanto é manifestação. As fotos acima retratam manifestações culturais em diferentes lugares do Brasil. Você conhece outra manifestação presente em algum lugar do Brasil? Em caso afirmativo descreva. Vocês podem usar o verso dessa folha para descrever se vocês conhecerem, tá? Então, por exemplo, aqui em Tervolândia, o que nós temos? A Festa do Rosário. É uma manifestação cultural. A Folia de Reis, que é também bem típica do nosso estado de Minas Gerais, né? No lugar em que você vive, acontece alguma festa popular? Em caso afirmativo, como é essa festa? Então aqui nós temos a festa do Rosário, né? Tradicional festa do Rosário, que acontece todo ano, exceto agora em tempos de pandemia, que nós não podemos ter festa, né, pessoal? Com os colegas, reflita sobre as possíveis razões para a diversidade cultural que se formou no Brasil. Nós não temos a oportunidade de fazer em sala, mas vocês podem trocar, né, figurinhas aí e pensar um pouquinho nessas porquê dessa diversidade, tá? Página 35 agora aí da apostila. A origem da diversidade. A formação do Brasil e da população brasileira foi influenciada por grupos humanos de diversas origens, principalmente indígenas, europeus e africanos. Além de compor grupos distintos, eles promoveram grande miscigenação, que é o resultado da mistura entre povos. Então, o que é miscigenação? É essa mistura de pessoas de diversos países, né? No início, nós tivemos os indígenas, né? Os europeus que aqui chegaram, os portugueses e por aí foi, né? Com a chegada de diferentes povos, os costumes e as manifestações culturais então existentes se modificaram e novas manifestações surgiram. Assim, a diversidade cultural e da própria população brasileira foi aumentando e se transformando em cada parte do país. Então, pessoal, quanto mais povos diferentes foram chegando no Brasil, maiores manifestações e mais diversidade. Por quê? Cada um veio trazendo, né, a sua cultura, a sua crença, seu modo de ser, de viver. Os povos originários. Numerosos povos habitavam as terras que deram origem ao Brasil. Antes da chegada dos colonizadores, quem foram os colonizadores, pessoas? Foi aquele que promoveu uma colonização que consiste em se apropriar de terras. Então, ano passado, nós já vimos isso no terceiro ano, né? Que os portugueses chegaram, colonizaram o nosso país há pouco mais de 500 anos. Por serem os primeiros a habitar essas terras, podemos considerar os povos originários ou nativos. Então, o que é originários? É os que aqui, os que já estavam aqui. Os nativos, porque é a mesma coisa de ser os primeiros, né? Eles foram os primeiros que estavam aqui. Eles eram dessa nação, né? Nasceram aqui. Estima-se que a população nativa era de aproximadamente 5 milhões de pessoas até a chegada dos colonizadores. A partir de então, os indígenas foram vítimas de violência e de escravidão, e também atingidos por doenças transmitidas pelos não indígenas.
Por isso a população nativa diminuiu muito. Povos inteiros chegaram a desaparecer. Nós já vimos isso ano passado também, né, pessoal? Muitos indígenas sumiram, a população ela se extinguiu, né? População indígena. E esse desaparecimento começou desde lá atrás, quando teve essa colonização, quando os povos portugueses chegaram aqui. Eles foram violentados, eles foram escravizados, né? Então tudo isso a gente viu aí o ano passado nas nossas aulas, só para a gente rever um pouquinho. Aqui nós temos uma manifestação de representantes do povo indígena Munduruku pelo avanço do processo de demarcação das terras indígenas e contra a construção da usina hidrelétrica no Rio Tapajós, em Brasília. Então eles tiveram, né, essa manifestação lá em Brasília para reivindicar, né, para que para que não fosse construída essa usina, porque com a construção da usina eles perderiam eles perderiam as terras, eles perderiam, né, o local deles, e enfim, né, seria mais uma forma de trazer malefícios para os povos indígenas, tá? Bom, aqui nós temos agora uma atividadezinha. As frases a seguir se referem à formação do povo brasileiro. Discuta com os colegas de que modo ela se relaciona. Então, a gente não vai fazer aquela discussão igual na sala de aula, né? Mas a gente pode compartilhar, um pode chamar o outro aí no WhatsApp, conversar, tá? O povo brasileiro se formou pela união e mistura de grupos de diferentes origens, o que possibilitou a diversidade de fisionomias, costumes, tradições, línguas e valores culturais. Então, o que acontece? Vocês vê, a gente pode ver que no Brasil nós temos pessoas de diversas cores, de diversas raças, de diversas religiões. A própria língua, mesmo sendo, eu sou brasileiro nativo, eu sou daqui, né, e tal. Só que a forma de falar de uma cidade para outra, de um bairro para outro, muda, né? Isso por quê? Porque essa diversidade brasileira ela é imensa, é uma riqueza muito, muito grande. É possível afirmar que não existe uma cultura brasileira única, porque nós temos uma riqueza cultural muito grande. Então, né, nós não temos uma só, são várias culturas, né? Muitos povos nativos tiveram de abandonar suas terras e parte de seus costumes, inclusive de origem. Segundo dados do Censo Demográfico de 2010, naquele ano viviam no Brasil quase 1 milhão de indígenas, em aldeias ou nas cidades. Eles pertenciam a 305 povos e falavam 274 línguas. Observe no mapa a seguir a localização das terras indígenas no país. Então, gente, aqui a gente tem um mapa, tá? O que são terras indígenas? Segundo a Constituição Brasileira de 1988, são terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas e por eles habitadas em caráter permanente, sendo utilizadas para atividades produtivas e necessárias à reprodução física e cultural de cada povo. Então, nesse mapa, está mostrando para nós, né, o mapa do Brasil, com todos os estados. E aqui nós temos, né, quanto de terras indígenas tinha no Brasil em 2015. Então, essa área de verde é a área demarcada, tá? A área demarcada e a área em extensão não representável nesta escala. Então, aqui dá pra gente ver um pouquinho, né, como que estava, como que a gente tinha ali, ó, lá no Amazônia, Rondônia, Mato Grosso, no Acre, Roraima, Amapá, né? Agora nós temos algumas perguntinhas. Atualmente, o número de indígenas no Brasil é muito menor que no início da colonização. Por quê? Converse com os colegas. Então, aí, como a gente não tem como conversar tanto, a gente vai pensar um pouquinho, né? Por que é muito menor, pessoal? Primeiro, porque assim que os colonizadores chegaram, como nós vimos no texto, os indígenas foram violentados, foram escravizados, né? A gente viu que eles ficaram doentes, né? Pegaram doenças, enfim, e por aí foi. Observe novamente o mapa acima e responda: quais são os estados com mais terras indígenas? Aí vocês vão voltar lá no mapa, né? E vão observar aqui, ó, quais estados que mais têm terras indígenas. Podem colocar a sigla dos estados, tá bom? Porque nós ainda
não aprendemos essa parte de divisão territorial, essa sigla corresponde a qual estado. Então, se vocês souberem, pode escrever, senão pode colocar só a sigla, tá bom? Analisem o mapa de vocês aí. Como a apostila de vocês não está colorida, então vocês considerem aí, isso aqui tá tudo em preto aí na apostila. Então esses locais são onde tem as terras indígenas, certo? Para vocês entenderem. Aí aqui embaixo, pessoal, nós temos povos indígenas do Brasil Mirim. Então esse site, se alguém quiser ver, né, ele é voltado para as crianças. É voltado para as crianças com várias informações sobre as variadas etnias e tribos indígenas do Brasil, seus costumes e brincadeiras, entre outras curiosidades. Então vocês podem entrar nesse site aí, ou pode até jogar no Google, né, povos indígenas do Brasil Mirim, para vocês enriquecerem ainda mais o conhecimento de vocês sobre essa questão dos povos indígenas, tá bom? Pessoal, então nós encerramos por aqui as aulas de hoje, a última aula, né, do dia, geografia. Se tiver alguma dúvida é só me chamar, tá bom? Só me chamar, só mandar mensagem, colocar no grupo ou chamar no particular pra gente sanar as dúvidas, tá?